Você já foi numa igreja e teve a sensação de que você tinha entrado num show do Michael Jackson? Tem muitas igrejas que se parecem mais com o entretenimento espiritual do que com a noiva de Cristo. E muitos membros de igreja que se parecem mais com fregueses e clientes do que com membros do corpo de Cristo. Eu sou o pastor Lucas e eu vou falar com você sobre 5 razões para não ser neopentecostal. A quinta razão é um pouco chocante. Mas antes eu quero falar que eu me converti, eu aceitei Jesus numa igreja quadrangular, que é uma igreja neopentecostal, e tenho ótimas lembranças dessa época. O pastor Marcos, que me guiou na oração para aceitar Jesus, foi uma das pessoas que me ensinaram os primeiros passos da fé cristã. E eu reconheço que existem muitos cristãos verdadeiros nessas igrejas e muitos bons pastores ali também, mas existem também problemas e Deus foi me guiando por um caminho que eu acredito que é mais bíblico, e infelizmente esses problemas parece que nos últimos anos só aumentaram. Também é importante dizer que existem igrejas e igrejas, nem todas elas são iguais, nem todas são a mesma coisa, não estou colocando todas no mesmo pacote, mas a você que assiste esse vídeo cabe fazer o julgamento quanto disso afetou a sua igreja, se é que você faz parte de uma dessas igrejas, mas infelizmente eu acredito que o que eu vou dizer aqui se aplica à maioria delas. A primeira razão para não ser neopentecostal é que as igrejas neopentecostais encorajam uma visão da vida cristã triunfalista, que não combina com a proposta cristã de mortificação da carne e de sofrimento por amor a Cristo e de abdicação dos desejos, inclusive da cobiça e do desejo de ser rico. Então existem sim, com certeza, muitas passagens que falam de prosperidade, inclusive de bênçãos materiais e bênçãos para essa vida. Passagens como Deuteronômio 28, né? Vou te colocar como cabeça e não como cauda, vai estar sempre por cima e não por baixo, mas até nessas passagens a Bíblia pressupõe uma luta, uma batalha, inclusive um sofrimento. Como Deus daria vitória ao seu povo se não houvesse batalhas para eles vencerem? Então, até essas passagens que falam de bênçãos materiais pressupõem um certo nível de sofrimento. Além disso, também há muitas passagens das Escrituras que falam da vida cristã como uma de muitas lutas e sofrimentos, perseguições até de aparentes derrotas, como cristãos doentes que não são curados, cadeias que não se abrem e espinhos na carne que não são tirados. Trófimo, por exemplo, que Paulo deixa doente em Mileto, e Paulo que fica preso por anos, e o espinho na carne que Paulo carrega, pede para Deus tirar, e Deus não só fala que não vai tirar, como fala que é bom para ele porque aperfeiçoa o poder de Deus na fraqueza de Paulo. Então, nosso Senhor disse que se alguém quiser vir após ele, tem que tomar a sua cruz, abraçar a sua cruz, levar a sua cruz. Isso não significa que nós devemos buscar o sofrimento ativamente, como se nós quiséssemos de alguma maneira sofrer de propósito, ou que nós devemos evitar as oportunidades de se livrar de uma situação ou de ser curado de uma enfermidade, de forma alguma. A verdade é que algumas pessoas interpretaram mal essas palavras de Jesus sobre carregar a sua cruz e se submeteram a abusos e até mesmo buscaram martírio, no caso de alguns irmãos da igreja primitiva que se entregavam para a polícia e diziam: olha, eu sou cristão, pode me prender e tal. Mas precisamos entender que os sofrimentos podem sim fazer parte do plano de Deus para nos santificar e para glorificar o seu nome, e que se acabar com o sofrimento, se para acabar com o sofrimento nós tivermos que pecar, é melhor sofrer por amor a Cristo do que pecar. E temos que lembrar que o próprio Cristo venceu suportando o sofrimento da cruz e não só determinando o fim do sofrimento. Mas isto torna a oferta da igreja neopentecostal menos atraente para potenciais frequentadores, o que nos leva então à próxima razão, que é a segunda razão para não ser neopentecostal. As igrejas neopentecostais têm uma estrutura de governo eclesiástico empresarial que, por sua própria natureza, visa em última instância o lucro para o dono, que é, na maioria das vezes, o líder máximo da denominação.
Então, igrejas neopentecostais são administradas como empresas e elas não tentam negar isso, tá? Na verdade, às vezes você vê o pessoal dessas igrejas se gabando, não, aqui na nossa igreja tudo foi pensado por profissionais. E essas igrejas têm donos, e esses donos esperam certo tipo de resultado do seu esforço. Então, muito depende da piedade cristã pessoal desse dono. Por causa disso, às vezes, muitas decisões são tomadas com base em métricas que não são exatamente bíblicas, por exemplo, viabilidade econômica, retorno financeiro, potencial político, etc. E essas igrejas utilizam técnicas de marketing, de entretenimento de massas para promover experiências emocionais no público. E tudo isso implica, quer seja consciente ou inconscientemente, numa visão da experiência de igreja como um produto de entretenimento espiritual, um espetáculo semanal. Os membros da igreja são tratados como fregueses, o pastor presidente é como fornecedor daquela experiência, e a emoção que a pessoa sente é um validador moral de tudo isso. É muito diferente do modelo de igreja que Cristo nos ensina na sua palavra. Os líderes da Igreja de Cristo tomam decisões não baseados em retorno financeiro ou glória humana, mas com critérios bíblicos e espirituais do que é mais benéfico para o desenvolvimento espiritual da igreja, especialmente na sua batalha terrena contra as trevas. E o culto na Igreja de Cristo é sóbrio e racional, como a Bíblia manda. Então, experiências emocionais na adoração podem acontecer, é natural que aconteçam, mas elas têm que ser fruto da ação do Espírito conforme lhe apraz, e não produto de uma manipulação coletiva em escala industrial. A igreja não é uma loja e a experiência com o Espírito Santo não está à venda. Mas se a igreja não é uma loja, então seus líderes não são seus donos, o que nos leva à próxima razão. A terceira razão para não ser neopentecostal. Os líderes das igrejas neopentecostais não têm estruturas a quem devam prestar contas da sua vida, doutrina ou manuseio dos bens da igreja. Geralmente se trata de um pastor presidente, um apóstolo, um bispo, alguma coisa assim, e basicamente esses líderes administram a igreja sem prestar contas a ninguém além de si mesmos. Eles podem conversar disso com alguém, eles podem pedir conselhos, mas eles não têm que prestar contas, eles não são obrigados a responder perguntas e a posição deles não está ameaçada se algo que eles fizerem for questionado como algo errado ou algo duvidoso. Na Igreja de Cristo, contudo, todos prestam contas de si mesmos a Deus e uns aos outros. Deus estabeleceu uma disciplina na Igreja de Cristo que não se aplica apenas aos membros, mas também aos líderes. Essa prestação de contas é um remédio que ajuda a igreja a combater todo tipo de abuso, desvio de função, de recurso, heresia, vários tipos de pecados. A igreja em que os líderes não têm prestação de contas real e constante está exposta a todo tipo de mal e deturpação. Na Igreja de Cristo, só Cristo não precisa se explicar para ninguém. Mas então, se os líderes da igreja não são donos dela e precisam prestar contas de como trabalham com ela, eles não podem ser os únicos a decidir quem serão seus sucessores, o que nos leva à próxima razão. A quarta razão para não ser neopentecostal. A liderança de igrejas neopentecostais passa de pai para filho, como uma herança, algo totalmente inapropriado para uma igreja que seja de Cristo. Boa parte das igrejas neopentecostais não tem nenhum meio de transição do governo do pastor presidente para outro que não seja determinado por ele mesmo, porque ele se vê e ele é tratado como o dono da igreja. Na maioria das vezes, o escolhido para suceder o líder é um dos seus filhos ou algum outro parente. Muitas vezes, quando o líder morre repentinamente, como aconteceu num caso recente, a questão vira disputa judicial de quem vai liderar a igreja. Parece até uma disputa por uma herança. E, infelizmente,
é algo que tem acontecido. Isso acontece porque o valor da igreja, nesses casos, é medido com base nos recursos financeiros que ela movimenta e não na mensagem divina que ela carrega. Se a igreja fosse considerada por essas pessoas como uma entidade espiritual encabeçada por Cristo, que tem por objetivo levar o evangelho eterno para o mundo todo, até o fim da história, a questão da sucessão na liderança seria decidida de forma diferente. A Igreja de Cristo, historicamente, decidiu questões de sucessão de liderança de uma forma conciliar. É desconhecido do registro apostólico qualquer traço de transmissão como herança do governo de uma igreja. Agora, é claro que o filho de um pastor pode ser chamado por Deus para ser pastor e pode até vir se tornar o líder de uma denominação depois do seu pai. Mas a razão disso não pode ser uma decisão exclusiva da sua família, nem transmissão por herança. A igreja de Cristo é uma herança de Cristo. Só que se a igreja pertence unicamente a Cristo, então os milagres que ele opera lá só podem promover a glória dele, o que nos leva agora finalmente à quinta razão para não ser neopentecostal. As igrejas neopentecostais usam os milagres para promover a arrecadação de dinheiro e a promoção da marca, o que nunca foi feito por Cristo nem pelos apóstolos. Agora sim, é verdade, os milagres servem como evidência da verdade da mensagem cristã e muitos milagres de Cristo foram registrados nas Escrituras e são globalmente conhecidos. Não tem problema nenhum usar os milagres como evidência do Evangelho, como instrumento para promover a fé em Cristo, é algo que eu faço, todos os cristãos sempre fizeram, mas os milagres nas igrejas neopentecostais muitas vezes são utilizados como ferramenta para convencer as pessoas a participarem de uma campanha paga, de comprar um produto supostamente ali que tem poderes espirituais, ou dar uma oferta especial, ou simplesmente promover a marca da igreja já na expectativa de que a pessoa vai estar mais aberta no futuro a dar oferta, comprar, participar de eventos. Cristo, porém, disse: de graça recebestes, de graça dai. Na Igreja de Cristo, os milagres são vistos como dádivas da graça livre de Deus, sempre pedidos, nunca merecidos. As contribuições financeiras na Igreja de Cristo são manifestações da obra santificadora de Deus que cria generosidade no coração dos fiéis. Além disso, ela é sempre incentivada pelo uso legítimo dos recursos na promoção do bem e da verdade e pela prestação de contas e transparência dos responsáveis. Então, você vai numa igreja séria, onde a obra de Deus é levada a sério, você se sente, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, você se sente até estimulado, encorajado a ajudar a igreja, porque você vê a transparência e o bom trabalho que eles estão fazendo. Então, os milagres só podem ser usados para promover o crescimento do Evangelho e a glória de Jesus Cristo. Essas, então, são 5 razões para não ser neopentecostal. Que outras razões poderíamos trazer para não ser neopentecostal? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Deus abençoe.